Pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Para quem vai assistir a gravação dessa live, hoje a gente vai fazer uma live sobre a lua nova de Gêmeos. Eu já vou colocar aqui pra gente ter no pin, peraí. Lua nova de Gêmeos. Esse é um mês muito especial e não importa qual é o teu signo, inclusive, viu, gente? A gente vai falar sobre isso já. Quem aqui já assistiu os nossos encontros passados de lua nova? Quem tá chegando aí? Todo mês eu trago aqui como convidada a minha mãe, que é astróloga, a Thalita, e ela fala sobre o ponto de vista da astrologia cabalística, quais são os insights que ela tem pra gente desse mês, e hoje de novo ela vai vir aqui. Então, antes dela, tô esperando ela fazer o pedido pra entrar aqui na live. Enquanto isso, gente, a gente tá entrando no mês de Gêmeos. É um mês muito poderoso pra gente trabalhar a nossa comunicação, pra gente trazer uma conexão entre mundo físico e mundo espiritual. A gente vai falar sobre dualidades. O mês de Gêmeos, ele tem muito isso. O geminiano tem muito isso, mas o mais importante, gente, é que independente de qual seja o teu signo, esse mês você vai ter uma influência maior dessa energia do mês de Gêmeos. E. Ah, aqui ela já pediu. Então, olha só, a gente vai receber uma influência maior desse mês de Gêmeos, não importa qual seja o seu signo, você vai ser influenciado por essa energia, você vai se tornar mais geminiano. Então, é esse o grande objetivo, a gente entender como que esse mês ele pode trazer para nós essa grande oportunidade de usar a força de Gêmeos, para que a gente melhore a nossa comunicação, para que a gente faça essa ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual e um monte de coisas que a gente vai falar aqui. Então eu vou trazer agora minha mãe para a gente poder conversar. Bom dia para todo mundo que está entrando. Ah, muito bom. Olá! Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão aqui. Que Bom alegria poder dia. falar de astrologia, falar de gêmeos. Então, é Muito bom. incrível. Bom, mais uma vez, mãe, obrigada. O pessoal ama quando você vem aqui fazer a live. Todo mundo depois manda mensagem. E eu tô muito feliz em receber você hoje para a gente poder falar sobre esse mês, que é um mês tão poderoso, né? A gente Uhum. estava conversando Muito. sobre isso, gente, como o mês de Gêmeos, ele traz, assim, uma oportunidade enorme pra gente. E a gente vai começar a falar sobre isso hoje, juntas, né? Sim, muito Primeiro, obrigada pelo você vai convite. falar sobre essa visão de Gêmeos, não é, mãe? Depois a gente Isso, vamos segue. Vamos lá, então. discorrendo sobre o assunto, Eu quero comentar primeiro, então, sobre o início de um novo ciclo cósmico. A gente está deixando para trás o mês de Touro, que trouxe para a gente oportunidades específicas da energia de Touro. E agora a gente começa essa nova janela de oportunidades que vai trazer outros aspectos para a gente poder trabalhar. Então, como a Yael acabou de falar, não importa qual é o nosso signo astrológico, e mesmo porque só o signo fala muito pouco sobre a gente tem que olhar para o mapa como um todo, mas obviamente aqui a gente usa uma linguagem que seja inclusiva, assim, que acabe afetando, na verdade, impactando a todos, né? Porque independente do seu signo solar, alguma casa em Gêmeos você tem, algum planeta em Gêmeos talvez você tenha, e com certeza você tem o planeta Mercúrio em algum lugar no seu mapa, que é o regente de Gêmeos e que também fala sobre a influência desse mês, né? Então, como a gente acabou de falar, a gente está saindo de Touro e entrando num mês, que é um signo de terra, né? E entrando no primeiro mês do ano astrológico, que começou em Áries. Esse é o primeiro mês de ar. Então, a gente começa o ano com fogo, que é iniciação. Aí a gente passa para uma energia de terra, que é manifestação e comprometimento. E agora a gente vem para a energia de ar,
que é a parte das ideias, do intelecto, é como a gente processa as coisas que a gente vê no mundo exterior e como a gente devolve aquilo que a gente percebe. Esse é o papel principal do nosso intelecto. São os filtros do que a gente enxerga, percebe, sente e a forma como a gente devolve para fora depois de passar por esse monte de filtros que a gente tem aqui. E ar, ele tem essa capacidade também, pensa no elemento ar que fica fácil, né? O ar, ele se espalha por todos os lugares. O ar não pede licença, ele simplesmente ocupa qualquer mínimo espaço vazio que tiver, ele preenche, né? Então, é essa energia que Gêmeos traz, porque todos os signos, eles têm uma energia externa e têm uma energia interna também, tá? E Gêmeos é o ar do ar. Então, ele é duplamente ar. Então, ele tem essa capacidade de muita flexibilidade, né? De realmente ocupar esses espaços e se espalhar. Por isso também que a gente fala que Gêmeos, ele tem muita facilidade de interagir com qualquer tipo de pessoa, transitar em qualquer lugar. Ele tem muita curiosidade, né? Ele não seleciona muito. Tudo parece interessante, tudo parece empolgante, tudo é incrível. E ele tem realmente uma curiosidade de entender como as pessoas em outras culturas pensam, como elas vivem, como elas se comportam, por que que elas pensam de uma determinada maneira. Isso faz com que Gêmeos seja um signo muito inclusivo, né? Muito, ele abraça mesmo tudo. Ele não fica julgando, devo ou não devo. Eu quero e eu quero tudo, né? Então tem essa expansão que o ar permite, tá? É maravilhoso isso, porque realmente o signo de Gêmeos, você percebe essa energia, ele tá em todos os lugares, né? Ele tá... Quando você conversa com o geminiano, ele fala de tudo, ele conhece de tudo um pouco, né? Ele se interessa por muitos assuntos. E esse mês a gente vai estar um pouco mais assim, o que também é positivo, mesmo para quem não é geminiano, da gente explorar, né, novos horizontes, da gente buscar novos conhecimentos, né? O que que eu quero aprender mais? O que que eu quero conhecer mais? É como se a gente tivesse uma energia do universo facilitando que a gente explore, né, novos conhecimentos. Então, talvez tenham até coisas que vocês aí que estão assistindo, que a gente tenha vontade de conhecer mais, aprender mais, e é um mês que facilita isso para nós, né? Com certeza. É isso mesmo. Que a curiosidade... quando a gente fala de um mês, né, e eu estou repetindo isso já pela terceira vez, eu sei, independente da gente ser geminianos ou não, ou seja, ter o Sol em Gêmeos ou não, nosso mapa ele é composto pelos 12 signos do zodíaco, né? Então a gente tem uma parte na nossa vida que recebe uma influência maior de Gêmeos, e além disso, todos nós estamos sob a influência dessa constelação, da constelação de Gêmeos. E por isso que essas características que são peculiares a este signo, elas acabam trazendo uma influência a nível global. Claro, algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos, mas o fato é que essa energia está, sim, disponível para todos nós, de uma maneira mais importante. E a ideia da gente, logo no começo do mês, compreender que energia é essa, que oportunidades são essas, é para que a gente possa conscientemente explorar isso. Porque quando acabar esse mês, ele só vai voltar daqui a um ano. E é óbvio que em outros meses a gente vai receber outras oportunidades, outras energias, sempre para o nosso autodesenvolvimento e para que a gente possa, a partir do nosso desenvolvimento, compartilhar mais com o mundo. É para isso que a gente está aqui. Então, o universo é tão generoso que ele entrega fatias específicas da sua energia para que a gente possa, naquele mês, desenvolvê-las mais. Maravilhoso. Isso é uma coisa que eu gosto muito quando a gente pensa em calendário cabalístico, porque cada mês a gente tem um foco diferente, né? Então, ao longo do ano, a gente, óbvio, pode acessar todas as energias que a gente quiser, a gente pode se transformar da maneira como fizer mais sentido para nós. Mas eu acho muito legal que cada mês a gente tem um foco. Então, no mês que a gente está agora, a gente vai focar. Focar, então,
nessas características de Gêmeos, o que que isso pode trazer para minha vida. Então, trabalhar minha comunicação, trabalhar meu intelecto, buscar novas informações, trabalhar uma dualidade que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quando a gente vai integrando essas características do mês, então eu garanti, vamos dizer assim, né, que eu tive eu caminhei numa direção para que o meu mês fosse o melhor possível. E aí no mês seguinte é outra energia, e no próximo mês é uma outra consciência. Então a gente vai estudando e a gente vai se lapidando. Ao longo do ano são 12 meses, né? Então a gente tem a oportunidade de se lapidar em diversas facetas da nossa essência, dos nossos aprendizados, daquilo que a gente veio contribuir com o mundo. Então é isso que a gente é isso que a gente faz quando a gente se encontra aqui, né, mãe, para falar sobre o mês. Exatamente. É isso mesmo. Bom, vamos. Você quer falar mais alguma coisa ou eu entro naquele primeiro tema que a gente combinou? Pode seguir agora com a parte mais conectada com a cabala, né? Porque a gente está falando de astrologia cabalística aqui, então, claro que tudo que a gente vai falar é permeado pelos conceitos cabalísticos. E a cabala tem uma forma muito peculiar, muito preciosa de perceber essas energias a cada mês. E aí a gente vai fazer a costura dessa energia com um trabalho que é muito peculiar, então, de Gêmeos. E vocês já vão entender que a El vai explicar mais sobre isso. É um mês realmente de muito poder. E aí eu vou complementando algumas falas dela. Por favor, filha, pode seguir. Maravilha. Então, gente, vamos lá. A primeira informação que eu queria trazer para vocês, o primeiro conhecimento cabalístico aqui que a gente vai falar agora, é sobre o Sefer Yetzirah. Então, o Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, é um dos primeiros livros de Kabbalah que existiu. E esse é um livro codificado, que tem uma série de informações sobre os astros, sobre a astrologia, sobre a formação do nosso mundo. Então, é um livro que é o livro de Abraão. E esse livro, ele fala sobre o mês de Gêmeos de uma forma. E uma forma muito específica que ajuda a gente a entender, na essência, qual é a potência do mês. Então, Abraão, ele define, ele fala sobre o mês de Gêmeos e ele fala sobre Mercúrio. Só que ele é como se ele anulasse a palavra Mercúrio do livro e ele falasse duas vezes a palavra Kohav. Kohav, em hebraico, significa planeta. Então, imagina, ele tá lá falando sobre, agora vamos falar sobre Gêmeos e tal, e vocês talvez já tenham percebido, se não perceberam, eu vou falar isso agora para vocês porque é importante, todo o mês, na Kabbalah, a gente tem a influência, então, do planeta, e na astrologia cabalística, a gente fala também sobre a letra hebraica que rege o signo e o planeta. Porque a Kabbalah, ela explica que essas letras hebraicas, elas são vibrações. Logo no livro de Bereshit, tem uma frase logo no começo que diz, né? Bereshit bara Elohim et. Que é o quê? Então, o Criador criou et. E o que é et? Et são letras em hebraico, só que et em hebraico também significa vibrações. Então, a verdade é que o Criador, ele cria o mundo e ele usa como ferramenta esses canais que são as letras, né? Então, as letras, é muito conhecida essa frase, né? Que então o verbo criou, né? Deus usou o verbo para criar. É dessa frase que vem essa expressão, o verbo. E o verbo a gente está falando, quando se fala da Bíblia, né? A gente está falando de letras hebraicas. Então, essas letras, elas falam muito sobre as energias. A gente vai entendendo o valor numérico, quando a gente vai se aprofundando nos estudos da Kabbalah. Então, o que Abraão fala? Abraão fala que o mundo, na verdade ele fala, né, sobre o signo e sobre o planeta, e ele usa uma mesma palavra, que é Kohav. Ele fala, então, porque esse mês, isso aqui é Gêmeos, e aí o planeta, Kohav. Ele repete. Né? E o que isso fala para nós? Mercúrio, né? Planeta, planeta. É como se ele repetisse planeta, planeta. Não, por exemplo, planeta Júpiter. Não, ele não fala planeta Mercúrio. Ele fala planeta, planeta. E tem um código por trás disso. Maravilhoso. É isso. Então, parece estranho, né?
Só que a gente sabe na Kabbalah que nada é escrito como um erro, não existem erros nos textos sagrados. É a gente que precisa entender a profundidade do que eles significam. E às vezes a gente olha para certas coisas que parecem escritas erradas e quando você vai se aprofundando, você entende um significado espiritual muito mais profundo, que é exatamente isso. Quando ele repete Kohav, Kohav, planeta, planeta, ele está falando, na verdade, de que esse é um mês que tem na sua essência uma dualidade, e uma dualidade que, na verdade, ela, quando a gente sabe trabalhar e a gente une essa dualidade, é quando a gente consegue aproveitar a potência desse mês. Ele então, pegar o dois polos. material e o imaterial ao mesmo tempo, né? É o material e o imaterial. Essa é a característica presente, né, nesse mês, bem intensamente. Exatamente. Então, quando a gente faz essa ponte, e eu falo muito nas aulas com vocês, né, gente, do super-humano que a gente tem em potencial. Então, o ser humano é um super-humano em potencial, só que a gente precisa treinar esse super-humano. E esse mês a gente tem essa grande potência de fazer isso fundindo o mundo espiritual com o mundo físico. Quando a gente falou que Gêmeos, ele busca muitas informações, ele tá no ar, né? Um signo de ar, ele tá em todos os lugares, ele faz muito essa ponte das informações, da sabedoria, do conhecimento e do mundo físico. Porque ele tá, é como o ar, ele tá em todos os lugares. Então, existe essa dualidade. E a gente já percebe essa dualidade no nosso próprio corpo. Nosso corpo tem o quê? Os prótons e os elétrons, que é a energia positiva e a energia negativa. No mundo, a gente vê o dia e a noite, o sol e a lua. Né? A gente vê isso na Kabbalah, nos estudos, na árvore da vida. Você tem Hesed e Gevurah, que é uma energia de bondade e misericórdia, e uma energia que ensina, né? Que seria Gevurah, que é essa energia um pouco mais direta. Né? Oi? Não, eu falei uma energia de desejo. Uma é mais de compartilhar e outra que quer receber. Mas para a gente poder compartilhar, a gente tem que receber. Então, são também complementares, como tudo, né? Que é dual. Perfeito, exato. Então, essas dualidades, né? O receber e o compartilhar, o desejar e o contribuir, né? Então, eu quero para mim, eu quero para o outro. É exatamente sobre essas dualidades que a gente pode até sentir um pouco isso ao longo do nosso mês. Essa dualidade, né? É curioso como Gêmeos quer uma coisa, dali a pouco ele fala, ah, não, mas eu quero aquilo, né? Eu tenho vontade disso, mas dali a pouco eu já não quero mais isso, eu quero aquilo. Então, parece que é dúbio, mas na verdade é essa ponte. O ser humano é exatamente essa consciência para unir. E esse mês a gente vai precisar fazer muito isso, né, mãe? E é interessante que os gêmeos, né, quando a gente pensa na figura, são duas figuras humanas. A maioria dos signos, na verdade, exceto Virgem, que também é uma figura humana, eles têm elementos que transcendem, né? Você fala assim, não, isso é uma pessoa ou o que é isso, né? Alguns são animais, enfim. E justamente são duas imagens idênticas, porque ao mesmo tempo que a gente existe aqui no mundo físico e matéria, existe um ser espiritual que tem a mesma não, é diferente, na verdade, né? Que é uma energia que traz a vida para o nosso corpo. Então, a gente está nesses dois lugares, né? E por isso que Gêmeos é sempre sobre a conexão do espiritual com o mundo físico. É justamente, até na astrologia grega, é interessante que a representação é justamente isso, né? Um representa o divino e o outro representa o homem mundano, né? Assim que eles colocam na astrologia grega. Então, a gente vê essa representatividade dos gêmeos em diferentes linhas da astrologia, mas sempre fazendo a conexão, né? É como se Gêmeos fosse a ponte entre os dois mundos, porque ele consegue entender tudo, ele coleta informações o tempo inteiro para ele poder escolher entre uma coisa e outra. Por isso, essa dificuldade, às vezes, dos Gêmeos também, de decidir por algo, porque tudo parece tão interessante, mas quando um geminiano, né, ou quem tem um Gêmeos forte no mapa, consegue se concentrar e fazer uma decisão, ele é muito assertivo, ele passa a ser assim um excelente
professor, porque aí ele vai dominar aquele assunto que ele escolheu, afinal ele estudou muito para tomar essa decisão, e aí ele tem uma capacidade enorme de trazer conhecimento e de passar esse conhecimento adiante também. Uhum. E tem uma coisa maravilhosa isso. E tem uma coisa muito bacana também sobre esse mês, que é essa percepção de que a gente vê essas dualidades, né, no mundo, mas a verdade é que quando você pega um quarto escuro e a gente acende uma luz, o que acontece naquele quarto? A escuridão deixa de existir. Então, todo ser humano tem dualidades, né? Então, dentro da gente, a gente tem os nossos instintos mais egoístas e a gente tem os nossos instintos mais altruístas. Dentro do ser humano, a gente tem a vontade de, muitas vezes, fazer coisas que são opostas. Então, eu quero sair, eu quero ver gente, mas ao mesmo tempo eu quero ficar em casa, eu quero ficar confortável. Ao mesmo tempo que eu quero comer uma coisa gostosa, eu quero comer salgada, eu quero comer uma coisa doce. Então, essas dualidades a gente experimenta nos níveis mais simples até os níveis mais profundos. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar decisões. É por isso que às vezes uma pessoa fica anos num trabalho que ela fala assim, eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de carreira, mas ao mesmo tempo eu não quero, ou tem alguma coisa aqui que me prende aqui. Eu quero estar lá, mas ao mesmo tempo eu quero estar aqui, né? Eu quero viver certas experiências, mas ao mesmo tempo eu quero ter a minha segurança. Então, a gente tem essas dualidades. Só que a verdade é que dentro dessas dualidades, e quando a gente pensa assim, no nível subatômico, ou seja, na nossa essência, nas nossas moléculas, vamos dizer assim, e no mundo, existe então, você não consegue ver muitas vezes essas dualidades internas, a gente não vê. É uma coisa meio, em muitos momentos é confuso pra gente, não é? Eu quero isso, mas eu quero aquilo. Eu quero ajudar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma parte minha que é egoísta. A gente sente essas coisas, muitas vezes está tudo muito confuso e aí a gente tem experiências muito caóticas de querer uma coisa e querer outra. E muitas vezes a gente vê o efeito do caos, mas a gente não vê o que está por trás. Então a gente vê o efeito do caos quando você vê uma guerra, a gente vê o efeito do caos quando você está andando na rua e você vê uma bagunça, você pode ver o efeito do caos quando você vê os números da economia e tal, a gente vê os efeitos. Mas muitas vezes a gente fica focado só no efeito. E esse mês a gente tem uma grande oportunidade da gente sair, parar de acreditar só nos efeitos. E nesse nível subatômico da nossa consciência, e entender que o caos, ele não começa do lado de fora. A generosidade, ela não começa do lado de fora, ela começa do lado de dentro. Então, a gente vai precisar estar muito atentos para escolher internamente e não ficar sempre acreditando que as situações, os problemas, as dificuldades que a gente tem, as dúvidas que a gente tem, as confusões, elas estão em problemas que parecem que estão fora. A gente faz muito isso, né? De falar, eu tô nessa situação porque eu estou sem dinheiro. Eu tô nessa situação porque eu não tenho apoio do meu marido. Eu tô nessa situação porque os meus filhos eles estão exigindo muito, porque o trabalho está exigindo demais. E a gente vai fora. Só que nesse mês, e o Gêmeos ele tem essa grande potência de fazer exatamente isso, só que dentro, porque ele faz essa conexão do mundo físico e do mundo espiritual. Essa dualidade que a gente está falando de Gêmeos é exatamente a dualidade entre o mundo físico e o mundo espiritual. É parar de olhar só para o físico e buscar no mundo espiritual aonde que está a causa das situações que eu não gosto de viver, a causa do caos, a causa das coisas boas e trabalhar internamente nisso, né, mãe? E é interessante que quando a gente pensa em causa, a gente está falando justamente desse nível subatômico. E o que é subatômico não pode ser enxergado, a gente não enxerga, a gente não sente o cheiro, a gente não escuta, é algo realmente imaterial, né? E como o mês de Gêmeos é um mês para a gente trazer luz para a nossa vida, ou seja, como a gente traz luz para a nossa vida? Através de fundir esse nível subatômico, que é aonde tudo começa, com o caos, né? E aí essa mistura das duas coisas é onde a gente pode fazer a escolha. Porque se a gente fica só conectado com o caos,
a gente acha que não tem solução, porque a solução não está onde a gente enxerga, né? Que é o resultado final. Mas sim nesse lugar oculto, escondido. E no mesmo lugar aonde se origina a luz, né? A gente fala luz como a benevolência, como as escolhas que engrandecem a nossa alma e que permitem a gente compartilhar com o mundo, né? Tudo que a gente tem de mais incrível. Esse mesmo lugar onde o caos se origina é onde a luz se origina, porque a luz também não tem cheiro, não tem formato, né? É uma escolha de pensamentos e atitudes que eu faço que vai permitir que eu conecte com o mundo subatômico ou da luz ou o mundo subatômico do caos. Então a gente está falando aqui de energia pura. E Gêmeos tem essa potência, né? Esse mês traz essa oportunidade para a gente de fazer a escolha com o mundo subatômico invisível, né? Que vai permitir que o caos, que é essa escuridão, né? Possa ser dissipado, como nenhum outro mês do ano. Como a Yael falou, claro, a gente pode e deve fazer essas escolhas ao longo de todo o ano. Mas esse é um mês especial para a gente buscar a causa do caos na nossa vida. Porque muitas vezes a gente, né, sempre, né, uma tendência de todos nós, culpar o caos por coisas externas, né? Alguém que fez, é o político, é o presidente, é o meu chefe, é meu marido, é meu amigo, não sei o quê. E no fim das contas, nada disso é real, né? O que é real é como a gente escolhe lidar com tudo isso que acontece fora. E perfeito. Tem uma então, coisa, esse é um mês de escolhas, né? Sim, de escolhas, E eu queria só complementar sobre o valor numérico das letras, né? Se você quiser compartilhar, Yael, porque acho que tem tudo a ver com essa energia, né, de luz nesse mês. Eu vou falar. Eu ia falar disso agora mesmo. Antes só, então, só porque para entrar nisso, eu queria falar dessas escolhas que são tão importantes para esse mês, né? Então, a gente está observando que ele é um mês fundamental de fazermos as escolhas certas. Porque quando a gente pensa também uma coisa é um tema muito intrínseco assim do mês de Gêmeos, é a diversidade. Por conta de Gêmeos fazer essas buscas constantes, né, de vários temas e vários assuntos e várias coisas que ele se interessa e tá no ar e tá em todos os lugares. Então, a diversidade, ela já é um tema muito, muito comum para Gêmeos. Ele busca muito essa diversidade. Mas aí a pergunta desse mês, e uma pergunta construtiva para esse mês é: a diversidade, ela é boa ou ela é ruim? Diversidade é boa ou é ruim? E a gente fala tanto de diversidade nos dias de hoje, né? E é um assunto tão importante. Diversidade de gêneros, diversidade de opiniões, diversidade de culturas, diversidade de tudo. De tudo. Só que a grande pergunta é: a diversidade, ela é uma energia neutra. Ela é. O Criador criou cada ser humano na sua individualidade, na sua diversidade, né? Cada um sendo quem é. Só que, ao mesmo tempo, essa diversidade que ela é neutra, a gente pode usar ela da maneira que a gente escolher. Quando a gente não faz boas escolhas, a gente usa a diversidade como uma forma de briga. Opiniões diferentes levam a guerras, opiniões diferentes levam a discussões, rompimentos, caos, estresse, simplesmente porque as pessoas pensam diferentes, né? Então, nesse mês, a gente precisa saber fazer essa ponte da diversidade de uma maneira positiva, fazer as escolhas. E aí sim, a gente revela esse potencial que é o que é o valor numérico, que também é esse segredo, né, desse mês. O valor numérico de Mercúrio. Mercúrio não é valor numérico de Mercúrio, é a letra que rege Mercúrio, é Reis. E Reis tem um valor numérico. A letra Reis tem um valor numérico que é 200. A letra que rege o signo de Gêmeos é Zain. E Zain tem um valor numérico de 7. A soma de Reis e Zain, 200 mais 7, dá o valor numérico de 207, que é o valor numérico da palavra Or, que é luz. Então, esse mês, ele tem uma luz em potencial. Só que essa luz em potencial, ela vai ser revelada, essa grande luz
da gente pegar e abraçar essas diversidades, né? Da gente poder internamente, antes de ver o caos lá fora, buscar quais são as minhas escolhas que levam para o caos, quais são as minhas escolhas que me levam a viver de forma mais altruísta, mais próspera, mais feliz, mais leve, né? Essas escolhas é que vão fazer a gente revelar a luz do mês de Gêmeos ou não. É sair dessa dualidade de uma maneira negativa e fazer essa ponte. Ao invés de eu lutar na dualidade como se fosse uma coisa separada, como eu faço a ponte? O ser humano é esse super-humano que eu falo para vocês, é esse potencial que a gente tem de fazer essa ponte. Não, não é um ou o outro. Não é eu tenho raiva porque o outro não concorda comigo ou porque a gente pensa diferente. É o que tem em comum? O que entre eu e o outro pode criar uma ponte? Do que nós podemos conversar que pode ser construtivo, né? É esse lugar onde a gente une o espiritual e o físico, onde a gente pega aquilo que é a luz e leva para o caos. E é esse nosso potencial esse mês, buscar situações em que a discussão tá muito forte, situações que parecem muito dúbias, e falar, pera, não é dúbio. Eu sou essa ponte. Eu sou esse canal que o Criador criou no mundo para fazer essa fusão. Ao invés de ter brigas, como é que eu crio conexão? Né, mãe? É interessante que isso é uma energia muito equilibrada, assim, é como se fosse um caminho do meio, né? Que o budismo tanto fala. A resposta é o caminho do meio. O caminho do meio é justamente esse lugar de fusão. É onde eu enxergo o que eu talvez não concorde versus a minha opinião sobre aquilo, e eu acho uma harmonia entre os dois pontos, porque a coisa mais importante, gente, não é provar que a gente está certo. E nunca vai ser, né? Quando a gente está com essa consciência de que eu quero provar que eu estou certo, que eu estou com a razão, pronto, a gente já caiu para o lado do caos, porque a gente entra em contato com esse mundo subatômico de caos que só leva a gente mais para baixo, para baixo, para baixo, porque eu me coloco num pedestal aonde eu sinto ameaçada, aonde se eu não tiver certa é o que vai acontecer comigo, e aí eu me conecto com medo, e aí eu fico retroalimentando essa posição que só me coloca em contato com o caos. Então, Gêmeos é sobre enxergar o caos, que é o lugar aonde eu não concordo, digamos assim, né? Que é o que é diferente de mim, ou seja, ali tem uma potência para ser um caos, né? Vamos falar que é um caos potencial. E enxergar um lugar que é claro e iluminado para mim, porque é o que eu concordo, é o que está alinhado com a minha essência, com, enfim, a minha forma de pensar, pelo menos naquele momento. E eu faço a fusão dos dois, eu escolho um caminho de neutralidade. E quando a gente pensa também, né, em física quântica, prótons, elétrons, é o nêutron, né? É aquilo que traz o equilíbrio para o átomo e que permite que as coisas tenham forma, porque senão as coisas simplesmente nem existiriam como a gente conhece, né? Então, é esse lugar do ponto de equilíbrio que está conectado muito com a energia de Gêmeos, né? Isso é bem importante, né? Porque quando a gente faz esse trabalho, eu ensino bastante isso no curso Cabala na prática despertar espiritual. A gente trabalha muito ferramenta sobre isso. Mas a gente está aqui para aprender a criar uma resistência espiritual. E o que é essa resistência espiritual? É aprender do que nós somos feitos, aprender o que é a consciência humana, entender o nosso potencial e fazer o nosso trabalho para alcançar esse potencial. Como? Trabalhando uma resistência. Como é que eu construo resistência espiritual? O que é resistência? Quando você está numa situação e você precisa se manter firme, se manter num caminho. Eu crio resistência. Você está lá fazendo exercício físico, você vai criando uma resistência e você vai conseguindo crescer e desenvolver mais e mais e mais a sua força espiritual, porque você está fortalecendo essa musculatura da sua espiritualidade. Então, a resistência espiritual a gente cria exatamente observando qual é a parte minha de pequenez e ao invés de seguir a tendência da minha pequenez, sabe, dos meus medos, das minhas ansiedades, das minhas inseguranças, eu reconheço que aquilo tá ali, mas eu também reconheço que eu não sou aquilo. E esse mês a gente vai ter muito esse trabalho, porque a dualidade ela vai estar mais evidente. Então você vai ter momentos em que você vai ter muita vontade de fazer uma coisa muito oposta à outra. E aí o que a gente faz? Tá, o que é mais construtivo aqui? Como é que eu desenvolvo essa minha resistência espiritual? Porque resistência espiritual demanda empenho, dedicação.
Você precisa estar ali comprometido, né? Fazendo. Se você não vai na academia, você não vai desenvolver musculatura. Então é a mesma coisa. Se eu tô sempre seguindo os meus instintos, instintos da minha pequenez, o que que vai acontecer comigo? Cada hora eu tô num lugar. É que nem boneco do posto, né? Que Uhum. vai, É, o vento passa e cada hora eu tô num lugar. Não. Resistência espiritual eu sinto essa tendência da pequenez e eu falo, não, eu não vou agir com isso. E a gente exercita muito mais isso no curso, claro, né? Mas acho que é é. um ponto importante aqui. Eu acho que essa é uma das grandes magias do mês de Gêmeos, porque eu só posso exercer a minha resistência a partir do momento que eu percebo claramente que eu tenho dois impulsos diferentes. Eu só posso escolher quando eu percebo. E É. normalmente a gente não percebe, a gente segue o flow. É como eu estou acostumada a reagir e a responder a certas coisas. E deste lugar que eu sigo o flow, eu não tenho como fazer nenhum tipo de resistência. Então é um mês muito assim de dar o passo, o famoso passo para trás, né? Porque é só quando eu dou um passo para trás em vez de um passo para frente é que eu consigo fazer uma análise, e Gêmeos tem tudo a ver com o intelecto, com essa parte nossa mental, né? Então, eu consigo analisar e, deste lugar de análise, fazer essa escolha de incluir, né, tudo, de observar e, ok, existe espaço para isso, existe espaço para isso, tudo coabita nesse mundo, mas... Uhum. E ali eu sigo o meu caminho, né? Não é a gente ficar no meio e não tomar decisão, que isso também é um desafio para o mês, né? É fazer as escolhas, mas escolhas que sejam sempre inclusivas, perdão, que sempre respeitem o outro caminho que não foi o caminho que eu escolhi, porque X, né? Por várias razões a gente acaba tomando uma decisão e não outra. Perfeito. Agora, você quer falar sobre o mapa específico, né, gente? Porque, assim, Uhum. o mapa assim, uma coisa é, a gente está no mês de Gêmeos. O que que a gente falou até aqui? A gente falou sobre essa energia do mês, que é uma energia muito importante. Olha quantos aprendizados a gente já teve. Mas também tem a influência específica do céu neste mês, né, mãe? Você quer falar Sim, sobre isso eu agora? quero falar sobre isso e depois a gente pode compartilhar, né, desafios, oportunidades do mês também para concluir Isso. assim, nosso compartilhar de hoje. Bom, como que a gente olha o mapa do mês? É o momento que a Lua entrou no signo de Gêmeos, no momento exato, 0 graus de Gêmeos. Existe todo um movimento no céu, ou seja, conversas entre planetas que vão trazer certas características para esse mês, pensando que o momento que a Lua entra em Gêmeos é como se fosse um mapa natal do mês, né? O mapa de nascimento daquele mês. E aí ele imprime certas características para o mês, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora, mas é óbvio que ao longo do mês um monte de coisa vai acontecendo e isso tudo vai se movimentando. É como se isso fosse um raio-x de alguns dos muitos aspectos do mapa do momento que a Lua nasceu, porque se eu fosse falar de tudo, a gente ia ficar aqui umas 10 horas facilmente. Uhum. Então, peguei alguns highlights, né, que eu acho que são importantes. Então, a primeira coisa é que no momento que a Lua entrou no signo de Gêmeos, ela entra em conjunção com o Sol em Touro. E o Sol em Touro, ele traz uma certa estabilidade para uma Lua que é tão volátil, né? Porque sendo Gêmeos o ar do ar, a gente vai ter uma tendência esse mês de ficar, né, borboleteando por vários assuntos, vários lugares, querendo um pouco de tudo. Para o quê? Para reunir informações intelectualmente e depois fazer as nossas escolhas, né? Disso que a gente está falando aqui desde o começo da live. Então, esse sol, ele é benéfico, porque ele traz uma certa estabilidade. É como se um restinho de touro, que é um mês mais estável, né? Porque é um signo de terra. Então, a lua ganha um pedacinho dessa energia. E como a lua ela é muito flutuante também, além do signo de Gêmeos ser essa energia de ar, do ar, a Lua em si, ela é um planeta que muda muito de energia, né? Ela muda de signo a cada 2 dias e meio, enfim. E ela impacta muito a gente porque é a mais próxima de todos da Terra, tá? Então, é isso. Traz um colorido, assim, um pouco mais estável para essa doideira toda de Gêmeos. E isso é
positivo, porque vai ajudar a gente a ter um pouco mais de assertividade, de estabilidade na hora que a gente for fazer as nossas escolhas, tá? Então, esse é um dos aspectos importantes. A Lua também entrou fazendo um aspecto com o ascendente que estava em Escorpião. E é um aspecto que vai trazer para a gente, como é um mês de dualidade, não podia ser diferente, né? Momentos em que a gente vai estar mais, como dizer, mais superficialmente buscando informações, porque é óbvio que não tem como a gente se aprofundar se a gente tem esse desejo de querer um pouco de tudo o tempo todo e vai pulando de tema em tema, né? Agora, o ascendente em Escorpião, ele traz mais profundidade. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter momentos de borboletear, como eu falei agora há pouco, vai ter outros momentos que a gente vai querer entender as coisas com mais profundidade, que a gente vai sentir a necessidade de ir além da página 2, né? De querer ler a página 3, a 4, a 5. Então, também é um aspecto importante, porque a flexibilidade ela é importante, claro, para a gente poder fazer essas escolhas, mas a gente também precisa de um pouco mais de comprometimento, um pouco mais dessa energia mais profunda do escorpião, tá? Tem um outro aspecto também mais desafiador da Lua, quando entrou em Gêmeos com Saturno, em Peixes, e que vai trazer um pouco dessa mesma característica que eu acabei de falar agora. Então, vai ter horas que a gente vai estar mais para fora, né? Olhando para o mundo, querendo conversar com todas as pessoas, querendo coletar informações de diferentes aspectos e áreas de conhecimento. Mas vai ter horas que a gente vai querer trazer isso para dentro e entender quais são as lições que tudo isso tem para a gente. Então, a gente vai sentir muito durante esse mês um movimento para fora e para dentro. Eu vou, coleto informação e agora o que isso me ensina? Né? E traz também uma profundidade, porque Saturno ele está em Peixes, né? E Peixes é um signo de extrema profundidade, sensibilidade, espiritualidade. Então, essa busca da compreensão interna ela vai ter um pano de fundo muito espiritual. É assim, qual é a lição espiritual por trás dessas informações que eu coletei? Não é só uma busca por um entendimento intelectual, mas sim uma busca por uma compreensão que conecta a gente com o mundo espiritual. Então, olha que interessante, né? A gente vem falando disso desde o começo da live, dessa busca de integrar o espiritual com o mundo físico, e é justamente disso que eu estou falando a partir dessa conexão de Saturno em Peixes com a Lua no momento que entrou em Gêmeos, tá? É um aspecto de um pouco de desafio, porque são dois movimentos bem diferentes, né? Eu quero tudo, mas aí eu preciso voltar para dentro, mas eu quero estar fora, mas agora eu quero estar dentro. Então tem essa, né, como se fosse um cabo de guerra, mas é para o bem. É para ajudar a gente, enfim, dentro dessa energia, já que o mês todo traz. É como se fosse um reforço. E a gente ganha uma força também de um aspecto dessa mesma Lua, quando entrou em Gêmeos, com Plutão em Aquário, que vai ajudar a gente a mergulhar nessas águas profundas que o ascendente em Escorpião quer oferecer e que Saturno em Peixes quer oferecer. A gente está falando de água, né? Escorpião é água, Saturno em Peixes também é água. Então, Plutão ajuda a gente a ir a fundo. E quando a gente vai a fundo e a gente traz as lições, a gente se sente depois empoderado. Então, Plutão ajuda a gente a se empoderar quando a gente tem a coragem de mergulhar. E às vezes a gente vai mergulhar e vai encontrar coisas desconfortáveis, porque quando a gente está num processo de coletar informações, de ser diverso, ou seja, de respeitar diferentes formas de pensar, para eu trazer para dentro e para eu conseguir respeitar isso e entender as lições que eu tenho para aprender, às vezes eu vou me deparar com coisas que são desconfortáveis para mim também, né? Porque eu estou sendo provocada a pensar em algo novo. E como Plutão ele está em Aquário, ele ajuda a fazer essa transição também deste lugar profundo que emerge, né, para a superfície, que traz poder, porque agora eu entendi melhor o que eu quero, para onde eu posso levar isso adiante, certo?
E Aquário, ele está muito ligado a fazer bem para o mundo, né? Ele tem uma visão muito assim, o que que eu faço com isso agora? Não só para mim, porque eu já fui beneficiado por esse processo de aprofundamento pelo qual eu passei, a convite de Plutão, e eu aceitei. Claro, depende da gente não resistir também, né? E a partir desse momento, como eu levo isso para fora? Como eu posso beneficiar o mundo a partir das coisas que eu aprendi aqui? Então, bem profundo, né? Acho que são esses três aspectos que eu escolhi, que eu achei que são importantes para a gente ficar atentos e, enfim, aproveitar essa energia aí de uma maneira mais profunda ainda. Maravilhoso. Então, agora eu acho que seria legal, a gente já embasou, né? Então, além do signo de Gêmeos já ter essa dualidade, olha quantas coisas que vão permitir, vão facilitar a gente a realmente alcançar o nosso potencial de fazer essa ponte, né? A ponte de trazer, e eu acho que isso se eu pudesse assim resumir até agora, eu diria assim, essa ponte de trazer luz para todas as situações da nossa vida na prática. Então, a gente falou dessa dualidade, mas essa pausa, essa resistência espiritual que a gente vai criando, né? De vou no fora, eu vou no raso, e agora eu vou no que tá no mais profundo, né? Buscar nessa profundidade o quê? Porque assim, a profundidade, gente, é o que a gente falou no começo da live. A profundidade também pode te levar para um lugar caótico. Com que parte de profundidade a gente vai querer se relacionar esse mês, né? Aonde eu vou no profundo, mas assim, eu busco desse profundo, como é que eu compartilho mais luz nessa situação? Essa ponte, ela vai ser fundamental para que a gente receba as bênçãos e a luz que tem disponível nesse mês, porque ela não vem de graça. Então, na Kabbalah fala-se muito do nosso trabalho espiritual, do nosso desenvolvimento como seres humanos, como almas, né? Como é que eu me torno um ser humano melhor a cada dia? Então, esse se tornar um ser humano melhor a cada dia, nesse mês está muito ligado, então, a essa dualidade. Como que eu faço isso esse mês? Porque tudo está disponível para gente na vida. Oportunidades, luz, né? Mudanças que a gente quer ter na nossa vida, transformações, sonhos que a gente quer realizar, essas coisas, elas existem no mundo. Outras pessoas hoje vivem aquilo que você também gostaria de viver, por exemplo, que hoje você ainda não vive. Então, o que difere eu de uma pessoa que já está realizando certas coisas que eu gostaria de viver? É exatamente esse desenvolvimento interno. Essa maturidade que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, ganhando uma maturidade espiritual. Para quê? Para fazer melhores escolhas na nossa vida. E esse mês dá essa oportunidade muito grande pra gente, né? Nessa dualidade, quando você tiver a oportunidade de agir de uma forma mais egoísta, por exemplo, ou querer ter razão numa discussão, e você olhar e falar, cara, isso não é o mais importante. O mais importante é eu fazer essa ponte do mais profundo e positivo aspecto que eu tenho, né, da minha alma, e fazer essa ponte de conexão desse lugar muito profundo da minha essência divina com as situações do meu dia a dia. Com situações como, por exemplo, enquanto eu estou caminhando para ir almoçar na hora do almoço, quando eu encontro pessoas, quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou preparando alguma coisa, preparando algo para comer, não importa, parecem coisas tão bobas, mas como que a gente está esse mês mais atentos para compartilhar o que tem de melhor? E não fazer mais ou menos, não fazer na superfície as coisas. Não, vamos usar esses planetas, todas essas influências que minha mãe estava falando do mapa do mês, como é usar tudo isso para trazer essa profundidade do lado positivo e compartilhar o melhor, a luz, o melhor que a gente tem, né, com o mundo. Que é para isso que a gente está aqui, gente. Não tem outra, né? Não tem outra opção, é isso que eu quero dizer, né? Tem, mas não tem. Ao mesmo tempo que a gente fala, a gente tem o livre-arbítrio, realmente a gente tem o livre-arbítrio. Mas quando você sabe que se você tomar uma decisão conectada com o ego, com o egoísmo, né? Com o desejo de realmente ter as coisas e não passar isso adiante, né? Eu quero, eu preciso, né? Quando eu estou nesse lugar, será que eu tenho o mesmo livre-arbítrio? Se eu sei que esse lugar vai me levar para um caos, para uma tristeza, né? Para um lugar de isolamento, onde eu me vejo separado de todo o resto, será que eu tenho escolha mesmo, né? Enquanto se eu me aprofundo, entendo. Então, ninguém está falando aqui que é fácil, gente. Não é, senão a gente não estava aqui.
mas é o que faz parte da escolha que a gente fez como alma de vir para esse mundo, passar por esse tipo de experiência justamente para entrar nesse caminho do meio, né? Onde a gente não deixa o nosso instinto natural, que às vezes está conectado, né, com medo e raiva e tristeza e uma série de emoções humanas, muito humanas, né? Mas quando eu deixo o barco correr, aí eu vou indo para lugares estranhos e parece que eu não tenho escolha, né? Mas no fim das contas, a escolha que a gente tem é a de, né, remar em direção oposta a isso, né? Conectar com essa luz, com essa energia incrível, maravilhosa. E quando a gente fala luz, não é uma coisa assim, né, de Zuzubem, não, etérea. Não, não é isso. É uma coisa muito real. São as escolhas de um lugar. É só pensar no exemplo que a Yael deu bem no comecinho da nossa live aqui. A luz, ela não consegue coabitar com a escuridão, né? A escuridão é esse lugar onde a gente deixa as coisas, né, nos levarem, achando que a gente não tem outra escolha, que a gente segue esse instinto. Esse é o lugar escuro, né? E uma escolha que eu faço de dar um passo para trás para refletir, né, Gêmeos, usar o meu intelecto para analisar as situações, esse lugar de um passo para trás é quando eu estou acendendo a luz, né? E aí quando eu escolho observar tudo e perceber que tudo tem o direito de existir, mesmo que eu escolha não ir para o lado, né, caótico, ele tem um propósito também. Ele também tem o direito. A gente não pode odiar, né, o caos. Ele tem um papel no mundo. Então é entender que tudo que existe faz parte de uma criação muito maior do que nós mesmos, do que a gente possa entender ou expressar com qualquer palavra conhecida no nosso vocabulário, porque está muito além do alcance, né, real que uma mente ligada à Terra possa compreender. Mas só da gente lembrar que existe algo maior que está conduzindo a gente o tempo inteiro, esse é o lugar, né, de luz. É para esse lugar que a gente quer ir como alma, né? Que a nossa alma anseia estar. E aí, para a gente poder escolher, a gente experimenta esses momentos de caos, para que a gente possa, enfim, é para isso que a gente está aqui, né? Eu gosto muito dessa visão, que também tem muito a ver com o mês de Gêmeos, né? Que é assim, essa visão muito forte na Kabbalah de que o Criador, ele tem duas faces. Tem a face revelada e a sua face oculta. Então, os momentos de dificuldades e de caos, etc., também falam de um Criador que ele também existe nesses momentos, né? Ele está oculto, a gente não vê, mas não significa que ele não está ali. Então, poder lembrar que luz e escuridão, na verdade, eu acho que talvez isso é a coisa mais bonita. A luz e a escuridão vêm de uma única fonte, porque a Kabbalah acredita em uma única fonte. A fonte criadora, ela é criadora de tudo, tudo que existe. Mesmo o que é agradável ou o que não é prazeroso pra gente, tudo isso tá vindo da luz e vem vindo para quê? Para nossa evolução. Tudo é pro bem. Gamzu letová, que é em hebraico, que significa tudo é pro bem. Tudo é pro bem. Então, poder ter essa certeza ao longo do nosso mês, tudo é pro bem. Luz e escuridão, né? O bom e o mal, aquilo que parece gostoso que não é. Enfim, fazer essa fusão e integrar essas duas coisas dentro da gente. E direcionar. Direcionar, porque a consciência do ser humano é a consciência de direcionar o que eu quero viver, como eu quero viver. O que eu quero viver, às vezes vão vir situações que a gente não estava esperando, vem pessoas que a gente não estava imaginando, incômodos que a gente não estava esperando, né? Acontecem coisas que a gente não estava dentro do planejado. Aliás, acontece mais coisa que a gente não tinha planejado na vida do que o que a gente planejou muitas vezes, né? Mas poder olhar para todas essas coisas e falar, tá, como eu quero lidar com isso agora? Como eu quero direcionar? Como eu faço essa ponte, né? É isso esse mês. É isso que a gente tem que fazer. E no final das contas, né, se a gente for pensar, não tem nenhuma pessoa e nenhuma coisa no mundo que seja capaz de fazer uma transformação além de nós mesmos, né? Nós somos como se o mundo, a Kabbalah fala muito disso, né? O mundo foi criado só para você. E no fim das contas é verdade, isso não é uma visão egoísta de forma alguma. Imagina, o mundo é todo meu. É que o jeito que eu interajo e percebo o mundo, ele nunca vai ser igual a outra pessoa, né?
Então, o mundo foi criado só pra gente e a gente tem que fazer essas escolhas todas aí dentro desse nosso universo, né, pessoal. É. Ó, seguinte, a Bom, gente tá chegando tem em 1 hora aqui de dicas live, porque a agora, gente hein? começou Vamos 10h10. para Então, eu queria, se você puder dar uma resumida aí no que é mais importante, porque assim, gente, a gente sempre termina a live do mês falando sobre. A gente já falou um monte de oportunidades, a gente também já falou de muitos desafios, mas, se você quiser complementar com alguma coisa, oportunidade, desafio e quais são as ferramentas. A gente já falou de tudo isso, só que agora a gente vai, tipo, sintetizar para vocês saírem com bastante clareza. Oportunidade, desafio e ferramenta do mês. Vamos lá. Bom, então desafios aí que a gente pode perceber no mês de Gêmeos. Falta de paciência, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo nesse mês, né? Então, como driblar essa falta de paciência? Na verdade, é respirar fundo, né? E não tirar conclusões precipitadas, né? Na verdade, quando a gente não tem paciência, a gente acaba tirando conclusões precipitadas porque a gente não deixa as coisas se desenvolverem, né? Então, a ferramenta é isso. É respirar fundo, dar um passo para trás, se precisar, fecha os olhos um pouco, porque quando a gente fecha o olho, a gente entra em contato com outro universo, né? E desse lugar, né, falar, não, ok, vou contar até 10, até 20, até 30, se precisar, e depois eu vejo que conclusão de fato eu vou tirar quando eu tiver passado por todo o processo. Outra coisa possível para esse mês é a gente ficar entediado, porque Gêmeos tem muitos interesses e está muito ligado com essa falta de paciência, né? Então acaba se entediando. Qual que é a próxima coisa, né? Mas calma, você nem terminou essa e você já quer saber da próxima coisa. Então, quando a gente sentir que não tem estímulo suficiente, é a mesma coisa, é trazer a paciência, tá muito ligado uma coisa com a outra, né? Não existe tédio aqui, eu só que não tô tendo paciência. Uhum. E essa impaciência, ela pode se estender a, obviamente, as pessoas, né? Não só as situações. Então, uma tendência a ficar um pouco mais impaciente. E a mesma coisa, calma, deixa a pessoa desenvolver a ideia dela, né? Escuta, se a gente está falando de unir as coisas, é muito importante que a gente saiba escutar, né? Uma tendência também, às vezes, a gente achar que a gente é mais esperto que as outras pessoas, né? Porque Gêmeos é muito intelectual, aí acha que já entendeu tudo, que já sabe tudo, que já foi, já voltou, e não. Tá muito ligado com a paciência. Eu tô desmembrando essa falta de paciência, que é o primeiro ponto de atenção, tá? Então, a mesma coisa, todo mundo tem um ponto de vista, né? Lembrar que a gente está aqui justamente para unir, né? Um ponto de vista diferente do meu e entender que existe espaço para tudo, tá bom? Uhum. Porque não é porque a energia está disponível que é fácil. Lembra, a El acabou de falar, a gente tem que fazer as escolhas. Então, vem esses desafios para que a gente possa fazer as escolhas, tá? E pode ter uma falta também de profundidade nas coisas que a gente estuda, lê e etc. Ao mesmo tempo, como eu falei no mapa do mês, a gente recebe uma força bem importante, tanto de uma conversa da Lua em Gêmeos com ascendente Escorpião, com Saturno em Peixes e Plutão em Aquário. Então, a tendência é de mais superficialidade, mas existe também uma força puxando a gente para se aprofundar, tá? E também tentar terminar as coisas que a gente começa, né? Porque como tem muita curiosidade, a tendência é que a gente comece várias coisas e largue pelo meio do caminho. Então, uma coisa de cada vez, vai até o final, terminou, passa para outra, terminou, passa para outra, tá? Porque a gente vai querer fazer tudo, né? Gêmeos não vê limite, assim como o ar, né? O ar, ele simplesmente se expande, Gêmeos também quer. Quero estar em todos os lugares, quero tudo. Agora, Maravilhoso. tem uma coisa bacana, assim, como melhorar seu relacionamento com o geminiano. Então, se você convive com o geminiano, tem aqui algumas dicas legais, assim, de como você fazer esse relacionamento ser bem fluido.
Manter o geminiano estimulado, então com conversas, com novidades, para que ele não fique entediado, ajuda ele, né, a estar ligado e conectado. Que mais? E se sintonizar com a maneira que o geminiano comunica, né? Porque ele vai trazendo um monte de coisa e às vezes pode ser um pouco irritante. Então, né? Falar assim, peraí, do que a gente está falando? De A, B, C ou D? Então, assim, vai acompanhando, vai entendendo e tenta, né, enfim, unir os assuntos aí, achar um ponto comum, porque tem, na cabeça dele tem. Ajudar também eles a se concentrar em um projeto de cada vez é bacana. Então, se você observa, né, que você tem um geminiano muito próximo de você e que ele tá nessa vibe de começar um monte de coisa e largando pelo meio do caminho, ajuda ele a se concentrar e a criar um plano, uma estratégia, né, de ir até o final. Lembrando que a Lua, quando entrou em Gêmeos, ela estava em conjunção com o Sol em Touro. Então, essa energia de mais estabilidade, de organização, ela também está presente. Mas a gente precisa escolher usá-la, né? E escute ele falando. Claro que se ele passar do limite, porque Gêmeos fala bastante, você pode ajudar ele também a falar, olha, eu também estou aqui, também gostaria de falar. Mas é importante que ele tenha um espaço, né, para colocar as ideias dele, para, enfim. Maravilhoso. Expressar. E é isso. Maravilhoso, gente. A gente vai também compartilhar as letras do mês. As letras do mês, elas são também uma ferramenta para a gente se conectar com essa força de Or, que é a luz, né? Então, a gente falou no comecinho da live dessas duas letras que regem o mês de Gêmeos. Então, eu vou fazer um post, minha mãe também, com essas duas letras e com os insights, assim, principais, vamos dizer assim. E você salva vai ser como um Reels, um videozinho bem curtinho, salva isso, dá um print das letras do mês, se quiser coloca até no fundo de tela do celular, enfim, para que você possa acompanhar e usar essa energia ao longo do mês. Como? Olhando para as letras, fechando seus olhos, se conectando. Quando você tiver, então, com muita informação, com muita coisa na cabeça, porque é um mês que traz muitas informações, a gente quer muitas coisas, né? Como a gente falou. Então, a hora que você estiver se sentindo disperso, no momento que você estiver sentindo essa dualidade e você precisar ganhar essa força de se centrar, ganhar ali a tua conexão de novo, né? De volta, para decidir, para direcionar o que é mais importante para você, use essas letras todos os dias, olhando para as duas letras que a gente vai publicar, fechando seus olhos, se conecta com elas e traz, através de uma meditação, respira, que eu estou trazendo essa harmonia, que eu estou trazendo essa força de equilíbrio, de fazer a ponte entre duas coisas diferentes. Eu que sou essa ponte entre o físico e o espiritual. Então, a gente pode meditar todos os dias para começar o nosso dia mesmo. Então, ali nos primeiros minutos da manhã, sabe? Antes de você começar a fazer as suas coisas, é muito recomendável pela Kabbalah que você antes alimente a alma e depois alimente o corpo. Então, através de uma meditação, de oração, você pode fazer isso. E aí, inclui essas duas letras ali para quê? Para lembrar. Lembrar, esse mês eu sou essa ponte, eu sou esse equilíbrio, eu sou essa ponte que harmoniza as ideias, as informações. Calma, tá tudo bem, eu não preciso ir para tudo. Eu posso escolher o que é melhor para mim. Então, isso vai te aterrar, vai te trazer equilíbrio, vai te trazer centramento. É esse o objetivo dessas duas letras, para revelar a luz do mês de Gêmeos. Fechado? Fechado, maravilhoso. Gente, quem quiser fazer mapa astral com a minha mãe, mande mensagem por direct. Se você não segue ela ainda, siga ela. Os mapas dela são maravilhosos. Preciso dizer, mesmo que seja minha mãe, parece suspeito, mas não. É muito bom mesmo. Eu tenho vários alunos, eu sempre recomendo os meus alunos dos cursos e tudo mais a fazerem o mapa astral, porque realmente te dá, assim, clareza do mapa da tua alma, o que você está fazendo aqui, o que a Kabbalah pode ensinar sobre os aprendizados de vida que você tem, sobre as lições, sobre as coisas que você veio compartilhar, os seus talentos. Então, assim, façam o mapa, né, mãe? Sim, põe meu arroba aí. As pessoas podem te seguir até por aqui mesmo, mas eu vou colocar. É verdade. É Giglio Thalita? Nunca lembro.
@gigliotalita, isso. Tudo junto? @gigliotalita. Pronto. Gente, então, sigam ela. Sigam-me. Isso aí. Então, pessoal, ótimo mês. Rodestov, que seja um mês maravilhoso para nós. Tenham um ótimo final de semana. E segunda-feira tem live comigo para falar sobre a Paraxá da semana. A gente se vê na segunda-feira, à noite. 8h45. Obrigada pelo convite, filha. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, trocar, enfim, essas ideias tão maravilhosas, falar de cabala, falar de astrologia, né? Duas grandes paixões. Então, obrigada pelo convite, pelo espaço e especialmente obrigada a vocês que estavam aqui, porque se vocês não estivessem aqui, a gente já tá falando sozinha. Olha só que coisa triste. Ainda mais no mês de Gêmeos, que a gente é tudo sobre comunicação, né? Exato. Então, obrigada. A gente vai compartilhar as letras, tá? Pro pessoal que tá perguntando no feed, tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente sobe lá, tá? Então, obrigada, gente. Beijos. Ótimo fim de semana, Rodestov. Rodestov, ótimo mês. Tchau, gente. Tchau.